Olá, gente, Simone Santos aqui novamente. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma história pessoal minha, para variar, né? Mas uma história que eu nunca contei aberto assim nas redes sociais. E normalmente quando eu falo sobre esse assunto, geralmente gera muita polêmica, né? Porque é um assunto realmente polêmico, né? É o fato de eu ter me decepcionado com o meu concurso público. E eu vou contar para vocês aqui o porquê dessa decepção com o concurso público. Mas primeiro eu quero deixar claro, gente, que essa é uma opinião minha, uma opinião muito pessoal, que corresponde ao que eu vivi, ao que eu vivo, de acordo com a minha experiência, tá? Isso não corresponde de forma nenhuma a geral, tá? Isso é a minha experiência. E, inclusive, se você tiver uma experiência diferente da minha, coloca aqui embaixo, deixa eu saber, compartilha comigo. E eu vou falar para vocês aqui o porquê que eu me decepcionei com esse concurso, tá? Bom, lá atrás eu sempre fui ensinada que eu deveria buscar, querer estabilidade, querer segurança na minha vida. Então, eu baseei todas as minhas atividades, né, todos os meus objetivos de vida, profissionais, pessoais, para buscar essa segurança. Então, eu fiquei muito tempo, gente, prestando concursos, tá? Eu já estava numa multinacional, eu já era bem empregada, mas o objetivo maior era buscar segurança. Porque era o que eu deveria buscar, né? O que eu sabia que eu deveria buscar, que eu deveria querer para mim. Então, eu fui buscar essa segurança. 10 anos prestando concurso, alguns eu passava, mas não era chamada, outros eu não passava e fui vivendo a vida, né? Quando finalmente eu passei no concurso, que eu já contei até, tem vídeos aqui no canal falando sobre a história do concurso. Quando eu passei nesse concurso, gente, eu tava muito feliz, né? Porque é algo que eu buscava por muitos anos, né? Convenhamos, eu estava há 10 anos buscando passar no concurso, sair daquela empresa e ganhar, né? E entrar na famigerada estabilidade. E quando eu consegui, eu me senti muito bem. Eu me senti assim, caraca, realizada, sabe? Quando você quer um sonho muito grande, tá buscando muito, e aí você consegue, você fica feliz, e você comemora, e você dá tudo de si, você se entrega. Então, eu estava vivendo esta vibe, eu estava nesse período da minha vida. E que culminou também com o início do mestrado, que eu também tanto queria. Então, foi um período da minha vida muito feliz, em que eu realmente estava me sentindo muito realizada. Só que depois de algum tempo, depois que terminou o meu mestrado, passou mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, eu comecei a perceber algumas coisas que eu não estava percebendo antes. Dizem que a lua de mel dura em torno de 2 anos, né? Que são reações químicas no nosso cérebro que faz a gente se apaixonar por uma pessoa ou por uma situação. E passados esses 2 anos, mais ou menos, essas reações findam, né? E o teu corpo volta ao equilíbrio, a tua fisiologia volta ao equilíbrio, e aí vai definir se você vai ou não ficar com aquela pessoa. Ou seja, se aquilo vai ou não se tornar amor. No meu caso, no caso do meu concurso, aquilo não virou amor, né? Na verdade, eu comecei a me incomodar com algumas coisas que eu vivia ali no meu cargo, tá? Deixando claro que é o meu cargo, o cargo que eu estava, que eu tinha escolhido, o cargo que eu passei. Eu me sentia meio parada. Eu ia para esse trabalho, eu ficava muitas horas no trânsito, chegava lá, não tinha demanda. Ou não tinha tanta demanda assim. Ou às vezes eu fazia atividades que não condiziam com o cargo que eu passei. E aquilo começou a dar uma pontinha de incômodo, sabe? Eu comecei a me sentir meio assim e tal, mas as pessoas eram muito legais, o ambiente era legal e tudo. E foi ali que eu me formei, que eu fiz a faculdade, então tinha aquela coisa, aquele apego, né? E eu fui levando, fui empurrando com a barriga. Quando meu primeiro filho nasceu, que eu percebi, né, o quanto que ia demandar da minha energia, porque ele ficava na escola, ficava na creche o dia inteiro, eu tinha que pegar ônibus, passar 2 horas no trânsito, ficar lá nesse lugar, sem demanda, na maior parte do tempo, e depois voltar, pegar ele, dar banho, dar comida, dormir para no dia seguinte fazer a mesma coisa. Aquilo começou a gritar ainda mais forte dentro de mim. Porque eu via que ele não queria ficar, né? Foi um período de adaptação de alguns anos, inclusive. E eu nessa ida e vinda não me sentia plenamente utilizada, né? Me sentia subutilizada nesse trabalho. Sentia que eu podia contribuir mais e fazer mais, né? Imagina para uma mãe deixando o seu bebezinho numa escola com desconhecidos, chorando, porque ele queria ficar comigo. Eu indo, tendo que pegar trânsito, chegando no lugar, não tendo muito o que fazer, né? Assim, muita atividade, só lá, né? Estando lá para cumprir o horário, ou seja, trocando meu horário.
por dinheiro, enquanto meu filho, numa escola, com pessoas desconhecidas, que ele ainda não estava acostumado, e ficando muito doente. Porque que minha mãe sabe que quando a gente coloca o filho na escola, ele fica muito doente no início, né? Eu falo que eles vão fazendo download das doenças, né? E aquilo me consumia, eu fiquei muito, muito mal. Aquilo foi me deixando bem triste, aquela situação, né? E se lá atrás havia uma pontinha de incômodo, naquele momento o incômodo foi ficando cada vez maior, né? E eu comecei a questionar realmente a minha vida. A questionar se aquilo ali era a vida que eu queria pra mim. Se aquilo ali era o fim da minha vida, né? Porque eu já tinha conseguido, já tinha conquistado o que as pessoas falavam que eu tinha que conquistar, que era a estabilidade, era a segurança. Mas eu não estava feliz. E aí eu comecei a perceber que eu poderia ter alguma coisa errada. Porque eu estava numa multinacional e queria sair. Depois eu passei no concurso público e não me senti satisfeita. O que eu pensei, gente? Algo de errado em mim. Algo de errado em mim. O que tem de errado comigo, né? Mas eu continuei empurrando, né? Porque jamais poderia passar pela minha cabeça a possibilidade de pensar sequer em sair do concurso público. Não, isso aí era inaceitável, não podia mesmo. Então eu fui empurrando. E aí eu comecei a ficar, com o tempo, muito doente. Porque, gente, a maioria das doenças que a gente tem é de fundo emocional. Algo que a gente não tá conseguindo lidar, tá? E aquilo vai acumulando, acumulando, e uma hora o corpo sente, o corpo bota pra fora. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar muito doente. E, curiosamente, todo domingo à noite, de madrugada, eu acordava com muita dor no estômago, vomitando. E por várias segundas-feiras, eu deixava meu filho na escola, na creche, ia pro hospital, ficava no hospital, tomando soro, fazendo exames. Nada de descobrir o que eu tinha. Até que uma vez um médico perguntou se meu trabalho era estressante. Um dos médicos que eu fui fazer um exame. E foi aí que a minha ficha começou a cair. Porque não, meu trabalho não era estressante. A questão é que o meu trabalho não condizia, não me satisfazia como profissional. Assim, eu não me sentia útil como profissional, como pessoa, contribuindo realmente com a sociedade, né? E aquilo, por muito tempo jogado para debaixo do tapete, acabou causando todos esses malefícios para minha saúde, né? Aliado à questão do meu filho também, que eu queria estar com ele, eu queria ficar mais perto dele, né? Não queria deixar ele o tempo todo na escola, na creche. Só que eu não conseguia, eu não sabia como resolver. E o corpo, colocou para fora em forma de doença. Quando eu entendi que tudo aquilo que eu estava sentindo era de fundo emocional, foi quando as coisas começaram a mudar. Porque eu comecei a buscar respostas. Por que eu não estava satisfeita com a vida dos sonhos que todo mundo dizia? Eu era muito ingrata? Por que é essa ingratidão toda que eu tinha, né? Nossa, eu era muito ingrata. Quando eu comentava com algumas pessoas que eu estava insatisfeita, as pessoas diziam, que? Você é maluca? Como que você quer sair de um concurso público? Todo mundo quer ter a tua vida. Eu mesmo quero ter a tua vida. Eu já ouvi isso de uma amiga. Eu queria estar no teu lugar e tal, e você tá querendo sair. E aquilo me fazia tão mal, gente. Eu falei, meu Deus. Aí aquilo me afundava cada vez mais. Eu pensava, gente, tem algo de muito errado comigo. Por que eu não consigo me sentir bem, satisfeita, feliz? Aí começaram a vir os problemas financeiros também, né? Junto com o nascimento dele, do meu filho. E vem as demandas financeiras. Eu tinha comprado casa, carro, e um monte de outras coisas acontecendo. Eu comecei a ter dívidas. E, enfim, gente, foi um colapso total na minha vida mesmo, sabe? E aí quando eu comecei a buscar as respostas, depois que o período do desespero passou, porque sim, teve um período que eu só chorava, eu ficava doente, eu só chorava, enfim, eu tava à flor da pele. Depois que passou esse período, eu entrei num período mais de estabilidade, eu comecei a buscar respostas. E aí foi quando eu comecei a fazer as minhas formações, né? Formação em coaching profissional, fiz a formação em analista de perfil comportamental, programação neurolinguística, porque eu queria me entender. E as pessoas que eu conversava também estavam passando por situações semelhantes. E eu pensando, né? Quem sabe um dia eu posso ajudá-las também. Se eu entender o que está acontecendo comigo, um dia eu posso também ajudá-las. E foi aí, gente, que eu descobri os meus maiores erros. Eu entendi que o meu perfil profissional, meu perfil pessoal, os meus dons, os meus talentos inatos não eram utilizados naquele trabalho que eu estava. Eu sou uma pessoa muito voltada para o público. Eu sou uma pessoa voltada para a liberdade de expressão, para a criatividade. E sou uma pessoa ao mesmo tempo que não gosta de rotina fechada, sabe? Que meio que abomina isso. Eu sabia de alguma forma, mas eu não conseguia nomear isso.
com as formações que eu fiz, eu comecei a entender e comecei a me perdoar. Porque eu entendi que o problema não era comigo. O problema é que eu estava no lugar errado. Eu não era a pessoa errada, eu estava no lugar errado. Um lugar que não aproveitava as minhas habilidades, um lugar onde não poderia ser quem eu era. Né? Porque o concurso que eu escolhi é um concurso dentro da academia, né? Dentro da área de pesquisa, a área científica, que é a área que eu me formei. E esse ambiente é um ambiente muito formal, é um ambiente muito fechado, um ambiente que tem muito protocolo, muita metodologia, muita rotina fechada, tem que repetir muitas coisas. Então aquilo ali não batia com quem eu era. Estava entrando em conflito com a minha essência. E, de alguma forma, isso estava gritando muito alto e eu não estava ouvindo. Então, a partir do momento que eu entendi quem eu era, eu comecei a ter mais respostas, né? Eu não estava errado, o problema é que eu estava no local errado. O concurso não é o concurso que é ruim, o lugar que é ruim. O concurso é bom, mas para quem tem habilidades, para quem tem já as capacidades, os dons inatos para aquela atividade. Né? Como eu tenho um valor muito forte de liberdade, aquilo ali estava me consumindo, porque era muito fechado, era rotina, era horário, era bater ponto, era não sei o quê, e aquilo me consumia. Mas eu sei que tem pessoas que gostam e preferem esse tipo de ambiente, com rotina, com estrutura. Tá? Então, o problema não era o concurso, o problema era eu, quer dizer, não era o problema, né? Eu achava que era eu, mas eu entendi que eu tinha feito escolhas diferentes. Porque quando me disseram lá atrás que eu deveria buscar um concurso para mim, eu fui buscar um concurso para mim. Eu não me olhei, eu não me questionei que concursos que eu quero fazer, quais as áreas e quais as atividades que eu quero realizar no futuro para que eu me sinta realizada mesmo, né? Para que eu me sinta feliz, que eu esteja usando as minhas habilidades, que eu me sinta útil para a sociedade. Eu nunca me questionei a respeito disso. Eu simplesmente fui buscar um concurso. Né? E aí fui buscar na minha área, obviamente, né? Que não era a área certa para mim. Mas eu não sabia disso. Então, o problema não era o concurso, gente. O problema é que eu estava na atividade que não condizia com a minha personalidade, com as minhas habilidades. Outra questão que eu descobri, a questão da estabilidade ou a falsa estabilidade. Eu digo falsa estabilidade porque eu passei algumas situações nesses 17 anos que eu estou no concurso, que assim, você tem lá o teu salário. Quando o governo quer tirar algum benefício teu, ele simplesmente corta. Simplesmente corta, sem avisar. E aí você fica, né, tipo, opa, e agora? O que eu faço com a minha vida? Então, eu falo que é a falsa estabilidade porque, às vezes, não é tão estável assim, né? Tem variações. E, além disso, um outro valor muito importante para mim é o valor do crescimento. E estabilidade é diferente de crescimento, concordo? Quando você está estável, você entra num cargo e você vai se aposentar no mesmo cargo. Basicamente é isso. E para mim, eu descobri que era muito importante eu ter esse incentivo para crescer. Eu buscar algo, sabe? Eu tenho uma meta para crescer, para crescer na empresa, para mudar de cargo, para receber um salário melhor e tal, para ter esse degrau, essa escada que várias empresas privadas têm, né? De você entrar embaixo e ir subindo na empresa. E a estabilidade é o contrário disso. E isso também estava me consumindo, de eu estar muitos e muitos e muitos anos no mesmo lugar, sem nenhuma perspectiva de sair, a não ser que eu fizesse outro concurso, o que não era opção para mim, eu não queria mais aquilo, né? Depois que eu descobri tudo isso, eu não queria mais aquilo. Mas, então o fato de eu não me conhecer, não conhecer as características, não saber o que eu queria pro meu futuro, acabou me fazendo decepcionar profundamente com o concurso que eu escolhi. Tá? E quando eu falo isso para as pessoas geralmente, nossa, que doideira, Simone, não, como é que você fala isso? Eu quero um concurso desse para mim e tal. Mas é porque as pessoas são diferentes. Você que tá vendo esse vídeo, pode ser que tenha uma opinião e até uma experiência completamente diferente da minha, porque eu sou diferente de você é diferente de mim. Existem concursos diferentes, com propostas diferentes. Eu não sei se existe concurso com plano de carreira, eu não sei. Mas eu sei que depois do momento que eu descobri quem eu era, que eu me perdoei, né, que eu falei, não, tudo bem, Simone, você fez escolhas erradas, eu comecei a criar uma nova vida pra mim, né? Eu tenho criado uma nova vida pra mim, com ações diárias, com microações que estão me levando na direção do que eu quero, e eu sei que no futuro eu vou conseguir fazer essa transição. Mas eu queria compartilhar essa minha experiência aqui com você, pra você, antes de sair dando a louca e fazendo qualquer coisa que apareça pela frente, para um pouquinho e pensa quais são as suas ambições, o que você pensa, o que você quer, o que você gosta de fazer,
tá? Pra você não chegar lá na frente, depois de 17 anos, e ver que se arrependeu, e ver que fez uma escolha errada. Só que também, gente, não é, obviamente, tudo tem dois lados, né? Eu sou muito grata porque eu fui por esse caminho. Muitas coisas boas eu tive por conta de ser estável, né? Um dos exemplos é durante a pandemia, que o meu segundo filho nasceu durante a pandemia, e por conta de ser estável, consegui ficar com ele 2 anos em casa, né? Trabalhando em home office depois que acabou a licença, e eu consegui tranquilamente viver, enquanto muitas e muitas pessoas perderam os seus empregos, né? Então, assim, claro, tudo, absolutamente tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Lembra, a mente, ela funciona à base da dor e prazer, tá? Sempre vai ter uma dor e sempre vai ter um prazer. Até naqueles relacionamentos tóxicos que a gente fala, né? Por que a pessoa fica lá? Porque tem algum ganho secundário ali que ela não sabe. Então, sempre tem algum ganhozinho, sempre tem um lado positivo, tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo. A história que eu quis trazer aqui para vocês hoje é para vocês perceberem que as escolhas que vocês fazem têm que ser baseadas na essência de vocês, para que os resultados, para que a manifestação seja leve, seja feliz, seja consciente, e no futuro vocês não culpem a Deus, ou culpem o governo, ou culpem o chefe, ou culpem a família, ou culpem sei lá quem pela situação de vocês, porque quando você está presente para se perceber, para entender os seus pensamentos, para entender o que você quer, quem você é, as suas escolhas são muito mais assertivas. Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deixa eu saber nos comentários aqui qual a sua opinião, qual a sua experiência, se você tem uma experiência diferente, se você também vive a mesma situação, deixa eu saber aqui nos comentários, tá? E te aguardo no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau.